Programa Plenitude, seu momento de fé em Cristo. Apoio: Igreja Batista Volta de Jesus Cristo. Apresentação: Pastora Zélia. Graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro programa Plenitude da Igreja Batista Volta de Jesus Cristo, sobre a minha direção, pastora Zélia Arruda, e é com alegria que nesta manhã de sábado nós vamos estar assim trazendo para vocês uma palavra de fé, uma palavra de reflexão, de conhecimento para os nossos corações. E nesta manhã nós queremos compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do 14 até o 41, onde a Bíblia nos fala da parábola dos talentos, narrado por Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, que um homem poderoso ia viajar e antes de partir distribuiu seus bens para alguns dos seus servos. A um ele deu 5 talentos, o outro, o terceiro, o segundo ele deu 3 talentos e o terceiro ele deu 1 talento e mandou que trabalhasse com esse dinheiro até a sua volta e partiu. Depois de muito tempo voltou e chamou os seus 3 servos ou empregados, e o que recebeu 5 granjeou mais 5. O segundo servo recebeu 2 e apresentou 4. E o terceiro, porém, que recebeu 1 talento, entregou ao dono, dizendo: sei que és um servo severo, e por isso tive medo e enterrei o teu talento. Aqui fica a nossa palavra de reflexão nesta manhã. E para entendermos essa palavra, nós temos que ver primeiro o que é o talento. O que é um talento? Talento é um dom, é aptidão. Talento é uma habilidade que o Senhor nos confia, conforme a nossa capacidade de exercer, conforme a nossa capacidade de fazer crescer aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Porque Deus deseja que nós multipliquemos os talentos que Ele nos dá. Mas não foi o que aconteceu nesta parábola que nós acabamos de ler. Nós vimos que o primeiro servo, ele recebeu 5, mas multiplicou mais 5. Ou seja, ele foi um bom empreendedor. Ele conseguiu multiplicar aquilo que o seu Senhor lhe confiou. O segundo trabalhador também. Ele soube ser um bom empreendedor, porque ele recebeu e ele multiplicou. Ele recebeu 2 e conseguiu granjear mais 2. Mas o terceiro trabalhador, que recebeu 1 talento, ele simplesmente enterrou. O que nós aprendemos aqui? Que Deus só dá aquilo, só confia aquilo que Ele sabe que nós vamos desenvolver. Por que Ele colocou 5 talentos na mão de um trabalhador? Por que não colocou 5 em cada um dos 3 trabalhadores? Porque Ele sabia da capacidade de cada um desenvolver aquele talento. E veja, o terceiro recebeu 1 e ele não se importou de desenvolver aquele talento, mesmo porque talvez ele pensou assim: não é meu, tanto faz como tanto fez, quando ele chegar eu devolvo exatamente aquilo que ele me entregou. Muitas vezes acontece assim com a gente.
a gente só empenha, a gente só esforça, a gente só dedica quando é o nosso. Mas quando é para fazer para o outro, muitas vezes nós cruzamos os nossos braços, né? Porque não vai nos beneficiar. Porque eu estou pensando só no meu próprio benefício. E o outro? O que eu posso fazer para estar beneficiando o outro? Então, assim, nós vimos na palavra do Senhor que muitas pessoas, com pouco que tinha, desenvolveu e se saiu bem naquilo que Deus lhe confiou. Nós temos uma palavra, né? Nós temos a história de uma mulher chamada Dorcas, discípula do Senhor Jesus. E ela procurava algo para desenvolver, para beneficiar o próximo. E o que ela tinha? Quase nada. A não ser o ofício de costureira. Ou seja, o seu instrumento era a agulha e a linha. Parece algo assim, o que fazer com a agulha e com a linha? Mas ela fez muito com a agulha e com a linha. Com aquela agulha e com aquela linha. Ela costurou roupas para os órfãos e as viúvas da cidade de Jope. Ou seja, foi o talento, foi a habilidade que Deus deu para ela. A habilidade de costurar. E ela não ficou só para ela. Ela era discípula, ela ensinou. Imagine eu se fosse na nossa época agora, né? Ela deveria organizar, né? Parceria com muitas costureiras e talvez em fábricas e colocaria esse empreendimento para crescer, multiplicar. Mas ela sozinha conseguiu multiplicar. E diz a palavra do Senhor que quando Dorcas morreu, aquelas viúvas, aqueles órfãos sentiram falta. E foi em busca do profeta de Deus, do homem de Deus, Pedro, para que ele fizesse alguma coisa. Porque ela ia fazer falta. Ela exercia um papel social muito grande na igreja, que era de costurar. Que era trazer calor através dos agasalhos para os órfãos, para as viúvas. E nos conta a palavra do Senhor que quando Pedro chegou ali onde ela estava, o corpo dela estava sendo velado, diz que ele ajoelhou e orou e chamou pelo nome Dorcas ou Tabita. E disse que a palavra do Senhor que ela ouviu, mesmo estando morta, ela ouviu a voz do profeta. E nos conta a palavra do Senhor que através daquela voz daquele profeta, aquela fala do profeta, ela ressuscitou, ela voltou à vida e continuou fazendo um trabalho social, desenvolvendo um trabalho social na igreja de Jope, com apenas uma agulha e uma linha. E por que não falarmos também da profetisa Débora, mulher de Lapidote, que não tinha nada, não tinha um escritório, não tinha um computador, não tinha nada, mas ela tinha uma palmeira na frente da sua casa. E nos conta a palavra do Senhor que ela também tinha um dom, o dom da palavra. E foi este dom que ela exerceu em Israel. Porque nos conta a palavra do Senhor que as pessoas vinham de longe, de outras tribos, para buscar conselhos, consultar com Débora, porque ela sempre trazia uma palavra de conhecimento. E as pessoas saíam dali satisfeitas com o que Débora falava. E essa habilidade, este dom que Deus deu para Débora não ficou só aí. Nos conta a palavra do Senhor que a notícia, o trabalho que ela fazia de conselheira, começou a se expandir. E aí Deus começa a dar honra, dá outro talento para Débora, que é de liderança.
E nos conta a palavra do Senhor que Débora é nomeada a juíza de Israel. A primeira mulher a exercer um cargo político na nação de Israel. Então nós vimos aí o que ela tinha. Ela não tinha quase nada. Ela só tinha uma palmeira. Mas ela fez uso daquilo que ela tinha para ajudar o próximo, para ajudar aqueles que precisavam de uma palavra. Que tem gente que precisa só ouvir uma palavra. Só ouvir algo de você. Uma palavra de otimismo. Uma palavra de dizer assim, de coragem, de encorajamento. E Débora tinha tudo isso. E ela passava isso para o povo de Israel, para a nação de Israel. E nós vimos que ela também, por essa coragem que ela tinha, ela venceu uma guerra que nenhum homem queria enfrentar. Mas ela, com a sua ousadia, com a sua coragem, ela venceu. Por quê? Porque ela tinha um dom, ela tinha conhecimento, ela tinha habilidades. E ela era uma mulher que obedecia a Deus. Apenas com a palmeira, ela mudou a história de uma nação. Ela mudou o cenário de Israel. E às vezes nós perguntamos, o que é que eu tenho? Que eu posso mudar não só a minha vida, mas a vida do outro. Você tem, porque Deus nos capacita de dons e talento. E eu não posso deixar também de falar de Neemias. O que é que Neemias tinha? Neemias era um copeiro do rei da Babilônia. Ele tinha apenas um copo. E desse copo ele fazia uso para servir ao rei. E ele trazia o melhor vinho, que é símbolo da alegria, mesmo sendo escravo ali naquele lugar. Mas o que ele fazia agradava ao rei. O que ele fazia com excelência. E por isso, no momento que ele precisou, o rei pôde perceber a sua necessidade. Porque um dia, quando um dos seus irmãos foram lhe visitar, lhe trouxe uma notícia muito triste, dizendo que os muros de Jerusalém tinham acabado, tinham sido destruídos, estavam em cinzas. E aquela notícia entristeceu muito o coração de Neemias. E naquele dia, quando ele foi dar o seu melhor, quando ele foi apresentar o vinho, quando ele foi levar aquela taça, aquele copo, o seu semblante já não era mais o mesmo. Ele estava triste. E aquele rei percebeu em seu semblante aquela tristeza e perguntou: Neemias, o que está acontecendo com você? Você nunca apresentou dessa forma, com semblante triste. Você sempre transmite com alegria. Você sempre apresenta a mim com alegria. E ele disse: meu rei, como eu posso estar alegre se o meu povo, se os meus irmãos estão à mercê do perigo, estão lá, que pode ser saqueado, pode ser morto, pode ser destruído, o remanescente que ficou, estão ali sem nenhuma proteção em Jerusalém. E ali ele acha graça aos olhos do rei. E ele faz um pedido. E se o rei me permitir voltar para a minha terra, reconstruir os muros, trazer segurança para o meu povo, eu voltarei com a mesma alegria que eu sempre estive te servindo. Então, nós vimos aí o que ele tinha? Um copo. E foi com este copo que ele serviu com excelência no palácio do rei. Parece coisa simples, mas é o simples que Deus usa para trazer exaltação. E por que também nós não falarmos de Sansão? Um guerreiro nazireu que Deus havia escolhido
para proteger Israel. E ele tinha uma força não dele, mas do Senhor. Era um dom que Deus tinha dado para Sansão. E nos conta a palavra do Senhor que em um determinado momento, que ele estava à mercê dos inimigos. E quando ele viu tantos filisteus se aproximando, e ele olha para todos os lados, não tem uma lança, não tem nenhuma harpa, não tem flecha, não tem nenhuma arma. Mas ele olha e vê uma queixada de jumento, uma queixada fresca de um jumento que havia morrido, estava ali, ainda sendo, comido pelos bichos. E ele pega aquela queixada de jumento. E nos conta a palavra do Senhor. Com aquela queixada, olha só o que ele tinha nas mãos, uma queixada de um jumento. E foi com aquela queixada daquele jumento que ele destruiu muitos filisteus. Ele tentou, com aquele osso, ele destruiu 1000 filisteus. Ia matando um por um, fazendo os montões de homens mortos pela uma queixada de um jumento. Parece impossível, mas isso aconteceu. Porque Deus estava com ele. Foi o que ele tinha, foi o que Deus colocou em suas mãos. E ele soube fazer uso daquilo que Deus colocou em suas mãos. Será que nós estamos? Será que nós estamos fazendo uso daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Precisamos parar para pensar e refletir sobre isso. O que Deus tem colocado em nossas mãos tem sido para ajudar o próximo, tem sido para ajudar o nosso irmão carente, tem sido para beneficiar o outro, tem sido para trazer livramento para o outro, porque aquela queixada daquele jumento trouxe livramento para uma nação. Foi o que Sansão tinha. E ele usou para livrar, para proteger uma nação. Então, nós vimos que muitas vezes nós temos algo em nossas mãos e nós não sabemos aproveitar. E hoje eu pergunto para você, quais são as suas habilidades? Talvez você pode me dizer assim, eu sei cozinhar. Então, se você sabe cozinhar, faça com excelência. Põe amor naquilo que você vai fazer. Talvez você fale assim, eu só sei lavar. Não é nada assim interessante. Mas lava com excelência a roupa. Faz ela ficar cheirosinha, limpinha, para quem for usá-la, sentir o carinho que foi depositado na lavagem dessa roupa. Então são coisas simples. Olha aí na Bíblia, coisas simples que as pessoas usaram para estar ajudando o outro, para estar ajudando uma nação, para estar ajudando uma comunidade. Se você for lá no ministério de Jesus, diz que houve um jovem, Jesus ministrando a sua palavra já por alguns dias, e uma multidão lhe acompanhava, e chegou um determinado momento que os discípulos aproximou de Jesus e disse, mestre, despede a multidão porque já está tarde e muitos estão com fome. Eles precisam retornar para procurar alimento, para saciar a sua fome, porque a fome espiritual o Senhor já matou. E de repente, em meio àquele diálogo, chega um dos discípulos do Senhor e disse assim, tem um jovem, tem um adolescente ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus manda pegar, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos. E o que Jesus faz? Multiplica.
multiplica, traz multiplicação, assim como aquele homem daqui dos talentos multiplicou, aqueles 5 talentos ele multiplicou em 10. Então o Deus que nós servimos é o Deus da multiplicação, e quer fazer de você um instrumento para você multiplicar, para você crescer, para você frutificar aonde você for plantada na seara do Senhor. E para finalizar a nossa reflexão, nesta manhã, nós queremos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela sua vida, por estar nos acompanhando nesta manhã. Pai querido e amado, muito obrigada por mais um programa na tua direção. Que o Senhor venha nos abençoar e abençoar também essas pessoas que estão assim ao alcance da nossa voz. Que o Senhor venha trazer conhecimento para a vida de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E aqui nós finalizamos mais um programa, mas queremos deixar para vocês o convite para estarem nos visitando ali no templo da Igreja Batista, Volta de Jesus Cristo, ali situada na Rua São Pedro. Será um prazer receber vocês. Nós temos uma escola bíblica às terça-feira, a partir das 19 horas, e culto nas quinta-feira, sábado e domingo, culto da família. Venha nos visitar e traga a sua família e seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Programa Plenitude, seu momento de fé em Cristo. Apoio: Igreja Batista Volta de Jesus Cristo. Apresentação: Pastora Zélia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos
Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti.